Hora da Coruja está de volta. Então, para não quebrar o debate, vamos continuar aqui primeiro com o debate, depois eu faço os nossos comentários do dia. Como a gente está falando sobre questão, solução política para o caso, eu gosto muito de um exemplo de uma pesquisa que foi realizada na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, dos anos de 73 até os anos de 1990. A pesquisa era o seguinte: após legalizado o aborto, os cientistas estavam pesquisando para saber o que acontecia com a criminalidade no país. Então, eles notaram que a criminalidade diminuiu absurdamente, os assassinatos cruéis diminuíram muito, tudo porque eles atribuíram isso ao aborto, ou seja, os assassinos, os traficantes e todos os outras pessoas problemáticas não nasceram, porque elas foram abortadas. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Tem a ver. Tem a ver. Não é uma questão metafísica, é uma questão estatística. Né? Todos os lugares onde as pessoas são mais livres, elas tendem a ser mais felizes, e sendo mais felizes, elas cuidam melhor dos seus filhos, os seus filhos são mais felizes. Isso é um ciclo muito fácil de ser visto. Quanto a isso, não tenho dúvida. Você sabe que foi hiper criticado, né? Chamaram até essa pesquisa de pesquisa Herodes, que é mais ou menos o Herodes manda matar todos os meninos para tentar matar Jesus. É que isso daí é uma bobagem. As pessoas não entendem que a liberdade é um bem. E elas não entendem. As pessoas elas acham que os conservadores acham que a liberdade sempre é um perigo, né? E a liberdade não é um perigo. Não é um perigo. Né? Os conservadores são tontos de pensarem assim pelo seguinte, porque normalmente eles são cristãos. Eles não sabem que quem introduziu a liberdade na religião foi o cristianismo. Né? O cristianismo é que veio com a ideia de que o homem rompe com Deus. Né? Os judeus não têm esse problema. Né? O Velho Testamento não tem esse problema. Então, no Velho Testamento, os homens romperam com Deus e vão ficar pecadores. Paciência. Né? O Novo Testamento é que fala, os homens romperam com Deus por conta da liberdade e cabe o religare, cabe vir o Messias para recompor. Então, a liberdade não é uma coisa ruim e ela tem esse fator. Uma sociedade rica, onde as pessoas só têm os filhos que querem ter, tende a cuidar melhor desta prole. Certo. Quanto a isso, não há problema. Eles dizem que isso não há problema. Uma das pesquisas, eles dizem que Mas essa não é uma discussão filosófica? Não, lógico. Como a gente estava conversando sobre o debate... sociológica, econômica. Como a gente estava conversando sobre a questão política, que essas decisões acabam sendo tomadas de forma política, eu quis pegar esse exemplo da... Não, eu entendo que as pessoas queiram discutir sociologia e política, porque elas vivem o mundo da sociologia e da política. Só que elas não podem vir nesse programa. Esse programa não é para elas, entendeu? Esse programa não é para as pessoas que querem discutir as coisas do tipo assim, o que eu devo fazer? Abortar ou não abortar? Faça o que você quiser. Essa é uma decisão completamente pessoal. A questão filosófica é uma questão de pôr minhoca. A gente põe minhoca na cabeça das pessoas para que elas possam aprender a pensar. Então, a questão da filosofia, ela é uma questão do tipo assim, vamos tomar uma decisão tal, eu pensava que eu estava muito esclarecido tomando essa decisão, mas tem vários outros fatores que eu não pensei. A filosofia, nós não precisamos ter medo da liberdade, mas também nós não precisamos ter medo da liberdade de pensar. Ou seja, nós não precisamos ter medo da ética. A ética, ela é norma, mas ela é também investigação sobre a norma. Ela não é só a norma. Né? Então, quando eu faço... Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer. Lembra daquela história das células-tronco? Sim. Que antigamente só retirava dos fetos. Só retirava dos fetos. Sim. Então, toda essa discussão do aborto vinha junto com a discussão das células-tronco. Ok? O que a ética começou... O que a discussão ética começou a falar? A discussão ética começou a criar... Não que ela proibiu, mas ela começou a criar problemas para o avanço das pesquisas em células-tronco. Isso aparentemente, né? Por quê? Porque ao criar esses problemas, a investigação ética obrigou a ciência a fazer o quê? A procurar células-tronco não mais no feto, a procurar em outros lugares. E o que aconteceu? Ela achou.
Então veja, a discussão ética que aparentemente estava travando a ciência possibilitou um avanço para a ciência, porque ao pôr barreiras que não eram barreiras reais, eram barreiras, digamos assim, da investigação, né, dizendo, será que isso não é uma coisa ruim? Será que isso não é um crime? Será que isso não é... Então, isso fez com que a ciência desse a volta. Então, nós não temos que ter medo de pensar. Nós não temos que ter medo de pensar a favor ou contra. Não podemos ter medo de pensar nada. Tem gente que tem medo de pensar. Não vou pensar por aqui, porque se eu pensar por aqui, eu vou ser a favor. Não vou pensar por aqui, porque se eu pensar por aqui, eu vou ser contra. Não é isso. É pensar por quê? Porque a filosofia é esta coragem de usar do pensamento. É a coragem. O filósofo é um cara corajoso. O filósofo pode começar a pensar e começar a falar assim, puxa vida, isso vai me levar para um buraco. E ele continua a pensar. Né? Ele não é um covarde do pensamento. É isso que as pessoas começam a não entender. Então eu não vou pensar isso daí, porque isso vai me levar para tal. Eu vou cair. Olha o Paulo caindo numa posição. Tô nem aí, meu amigo. Tô nem aí. O primeiro que eu pensar não é cair para mim. É, lógico. Né? Então tem gente que fala assim, se você pensar por isso, você vai cair. Usou a palavra cair, acabou. Vai cair no relativismo. Não se cai no relativismo. Se pensa o relativismo. Exato. Né? Eu não estou com o saco cheio desse negócio de querer, a pessoa quer que a gente vá ser o mentor delas. Sabe? Aí vem assistir o programa para querer saber a posição da gente, para tomar uma posição. Exato. Vai plantar bananeira. Não tem como fazer isso. E essa questão da mulher? Eu até não encontrei aqui a pergunta, mas aquela hora eu ia fazer para você a pergunta, acho que é do Vitor, deixa eu ver. Vitor Barbosa, é isso mesmo. A questão do corpo da mulher. O corpo da mulher diz respeito a ela, ou não? E esse feto? É que o corpo da mulher, né, convenhamos, né? Convenhamos. O que é o corpo nosso? Onde começa, onde termina? Né? Onde começa, onde termina? É isso que nós é historicamente datado. Isso é historicamente datado. Né? Nós cortamos o cabelo. Exato. Nós cortamos a unha. Mas a gente não pode cortar um rim fora e nós vender. Cortamos também. Mas não pode vender. Legalmente falando. Não vendemos. Quer dizer, parte. A gente na legislação pelo menos, a gente sabe que a gente é dono do corpo em partes. Né? A gente vai até certo ponto. E qual o tamanho do nosso corpo? Exato. O corpo do rei. As pessoas imaginam que o corpo do rei terminava na pele dele, mas só uma pessoa que não estudou história. O corpo do rei termina onde termina o domínio do rei. O corpo do rei pertence, todo o domínio mais ou menos a noção geográfico é o corpo do rei. Mais ou menos a noção americana de pessoa, que a pessoa envolve a casa dele. Tanto é que se alguém invade a casa, ele pode matar a pessoa. Porque a propriedade... A propriedade, né, faz parte do erro. A propriedade faz parte de um direito individual. Exatamente. Né? O pensamento faz parte de um direito individual. É como se a propriedade fosse uma parte do corpo do indivíduo na lei liberal. Então, você tem extensões e reduções do corpo. Nós estamos cansados de saber disso. Né? Então, não é por... Qual o número de células que eu posso perder por dia? Você pode perder por dia até um número que não comprometa a sua vida. Mas o que é a vida? A vida termina quando? Quando o meu coração para ou quando o meu cérebro para? Quando começa a vida? Quando começa o coração ou quando começa o cérebro? Ou quando não começa nada? A vida começa quando eu resolvo me casar para ter filhos. Né? Quer dizer, essas questões, elas são metafísicas e elas são questões contínuas. Né? A ciência acredita hoje que ela pode enterrar a discussão metafísica. Se a ciência pensa isso, ela está pensando como no tempo do positivismo. Ela está no século XIX lutando contra a metafísica. E a ciência deveria já ter ultrapassado isso. Aliás, a ciência já deveria ter ultrapassado essa querela que ela tem contra a religião. A religião pode brigar com a ciência porque a religião tem pessoas atrasadas, realmente tem. Né? Pessoas que não são religiosas, pessoas que são místicas, são pré-religião. Né? Agora, a ciência já deveria ter homens que não precisariam entrar em conflito com a religião como entra. Né? Então, são questões que nós precisaríamos pesar
de uma outra maneira. Quer dizer, trazer para os campos. Essa operação que eu fiz é proposital, Fran. É proposital. Mostrar que a discussão científica é tão metafísica quanto a discussão metafísica e religiosa é proposital para que a pessoa possa perceber que neste campo está havendo um empate e não é pela ciência que vai desempatar. Não é os médicos dizendo, olha, meu amigo... Aqui tem dor, aqui tem dor, então tem vida. Aqui não tem dor, então não tem vida. A discussão em filosofia da mente, e os médicos que fazem neurologia sabem disso, não se resolveu e não vai se resolver. Não vai se resolver. Nós sempre vamos ter aí uma situação onde o funcionalismo vai mostrar o hardware e o software com uma relação que sempre vai ter uma imputação nossa, se é de causa e efeito. Nós não sabemos. Nós sabemos isso no computador, mas em nós... trata-se de uma metáfora que a gente aplica do computador para nós, mas nós não sabemos se a relação de causa e efeito entre estado mental e estado físico realmente diz alguma coisa, se é uma relação de causa e efeito no sentido material do termo. Sei. Nós não sabemos isso. E outra coisa, quem que disse para você que isso do ponto de vista científico, filosófico-científico, ou seja, ver aonde é que está manifestação mental e manifestação física. Agora, do ponto de vista, isso implica numa metafísica, mas numa metafísica não religiosa. Agora, tem a metafísica religiosa, que é qual? Não é ver mente e cérebro, é ver alma e mente e cérebro. Ou seja, a mente é uma coisa produzida pelo cérebro, mas a alma é alguma coisa substancial, um sopro divino sobre a mente e sobre o corpo. É uma terceira entidade. Nós não, entendeu? E a questão religiosa? Ela diz aí vem uma metafísica religiosa ainda por cima. Então, você pode descartar essa, e qual que mas é fica a outra. questão religiosa? É porque Deus criou a vida, então você não pode tirar? Ou é porque a partir da concepção existe a alma? As duas coisas. As duas coisas. Quer dizer, primeiro, você não pode... A questão religiosa tem. Primeiro, você não pode brincar de Deus. Certo, certo. Ou seja, Deus pôs a vida e Ele tira. Certo. Ou seja, digamos, vamos conversar em termos laicos. Vamos conversar em termos laicos. Não existe Deus. Existe sorte e azar. Então, a sorte e o azar puseram a vida e a sorte e o azar tiram. Tá? Por que essa posição é boa? Porque a sorte e o azar faz com que a gente possa viver como estamos vivendo. Se a gente tirar a sorte e o azar, nós vamos ter que criar o quê? Nós vamos ter que criar uma situação que talvez nos leve à extinção. Por quê? Porque quando a gente tira a sorte e o azar, nós criamos o quê? Nós criamos situações mais fracas do que na sorte e no azar. Todo mundo sabe que o cachorro vira-lata, que é criado sem projeto, é mais forte do que os cachorros criados com projeto. Aqueles cachorros que você quer tirar a raça, eles vão ser mais fracos. Aqueles cachorros que você deixa a natureza funcionar na sorte e no azar, eles ficam mais fortes. Então, se nós começarmos a querer controlar a natureza e criar uma raça pura, nós vamos criar uma raça aparentemente mais forte, mas pode pegar uma gripe e morrer todo mundo. A sorte e o azar garantem uma diversidade maior. Então, a gente chama a sorte e o azar de quê? Vamos chamar essa sorte e o azar de mão de Deus. Tá? Podemos chamar de mão de Deus. Viver sob a sorte e o azar é viver sob a mão de Deus, ou seja, ter a sorte de não controlar aquilo que, se a gente controlar, vamos errar. Então, bom, essa é a ideia. O Fernando Alves quer saber qual que é a nossa ética atual com relação ao aborto, para a gente poder discutir o aborto. A nossa ética é dupla. É dupla. Nós temos duas correntes disputando aí. Nós temos os kantianos, que dizem que o homem não pode ser um meio. Certo. O homem é um fim em si. E nós, então, por essa ética, se nós considerarmos, por essa ética, nós temos quais impasses? Saber se o feto é homem ou não. Volta no problema. Pela ética utilitarista, nós temos que fazer o quê? Aí não é a questão da dignidade do homem, aí é a felicidade da maioria. Nós temos que apostar na felicidade da maioria. Certo. Aí tem um impasse também. Qual? O que vale mais em termos de maioria, em termos de felicidade da maioria? A dor de 5 ou a dor de 1? Para sobreviver
5 pessoas vale matar um? A ética utilitarista diz que sim. Mas nós sabemos que a gente concorda com isso quando nós fazemos parte de quem? Das 5, não do 1. Quando inverte, quando nós fazemos parte do 1 que vai morrer pelos 5, a gente não acha ético. Mas é engraçado que o Schusterman coloca um exemplo no texto dele, que ele tenta inverter isso. Ele coloca assim, se você tiver... Schusterman? Desculpa, Schusterman, eu hoje o dia todo falando do Schusterman. O Hélio Schwartzman da Folha. Ele fala que se você estiver numa clínica que pega fogo, uma clínica de fertilização, que pega fogo, você vai salvar as 2 crianças que estão presas lá na recepção ou você vai salvar os 200 embriões que estão congelados? Você vai salvar as 2 crianças e não os 200 embriões. Obviamente, você iria salvar as 2 crianças. Porque as 2 crianças vão gritar e os embriões não. Provavelmente você se sentiria mais culpado de salvar as 2 crianças do que 200 embriões. Esse é o problema do trólebus. Né? Sim. O problema do trólebus aparece para invalidar o argumento da filosofia utilitarista. Né? Vem o trólebus. Ele vai pegar 5 operários. Eu tenho um jeito de fazer com que ele se desvie, mas se ele se desviar, se eu puxar a alavanca e ele se desviar, ele pega só 1. Eu aperto isso ou não? Aí eu aperto, matei só 1, salvei 5. Aí eu chego lá embaixo e descubro que aquele 1 era meu pai. Entendeu? Entendi. Resultado. Então, veja, a questão é o seguinte, né? No caso aí, eu não tenho esse problema. O problema do trólebus. Porque nesse caso eu não tenho esse problema. Por quê? Porque os fetos morreram, eu não vou saber nunca que eles iam virar. Né? Então não tem esse problema. Mas teria o problema do tamanho da dor, do tamanho da perda. Sim. Né? Então tem muita gente que diz assim, o argumento utilitarista não vale, não pelo problema do trólebus, mas pelo problema que nós não somos formiga. Ou seja, para nós... Isso é um problema. Para nós, a vida individual tem o mesmo peso que a vida do formigueiro. Ok? Certo. Todo dia isso parece real. Mas nós sabemos que se tiver, né, uma guerra, nós vamos, né, tender a preservar a comunidade e não os indivíduos. Por razões óbvias. No entanto, até o momento que esses indivíduos não são da nossa família. Porque a hora que eles forem da nossa família, nós vamos inverter. Nós vamos preservar os indivíduos e, vamos, né, e não mais a comunidade. Então, entra aí a questão óbvia dos impasses do utilitarismo. Então, você veja, as 2 filosofias que disputam, elas têm impasse. Ok? Então, aparece uma terceira corrente. Qual? Por isso que o debate filosófico abre uma terceira corrente, qual a da ciência. A ciência vai dizer, a filosofia não resolve, eu resolvo porque eu sei o que é vida. E vai dizer, a vida começa tal dia. E eu estou dizendo, essa decisão da ciência é tão metafísica, é tão problemática quanto a discussão do kantismo ou do utilitarismo. E tão problemática quanto a discussão posta pela religião, que vai dizer que a vida começa no outro dia. Então nós temos 4 posições. Kant, Stuart Mill, religião e ciência. Nós temos 4 posições. Religião e ciência aparecem para resolver o problema das 2 filosofias. E não resolve, porque elas trazem a discussão para o campo do que é vida. E essa discussão do campo do que é vida, meu amigo, é uma discussão tão metafísica quanto as discussões anteriores. Então nós estamos com 4 posições num imbróglio, num impasse, né? E aí... talvez seja o caso, né? Aí vem o utilitarismo sem filosofia. O utilitarismo sem filosofia, que é o utilitarismo do Estado. Do tipo assim, bom, estamos gastando muito com as mulheres que ficam doentes por conta de aborto clandestino. Eu vou pedir para o Omar colocar um trechinho, vou pedir para ele colocar a entrevista, é uma reportagem que eu selecionei, são os médicos falando isso, as 2 comunidades, né, a pró-aborto e a... 2/3. Vamos ver a reportagem e a gente conversa. Só 1/3 dos médicos é não abortista.
sem dúvida. Eles tendem a acreditar na ciência. Sim, eles lógico. tendem a acreditar que eles têm o poder de dizer quando começa a vida e quando não. É. Vou pedir para colocar, E eles não têm. E a gente conversa sobre isso. A proposta dá à mulher o direito de abortar até o 3º mês. De acordo com o conselho, o feto não sente dor antes de 12 semanas, porque o sistema nervoso central não está completamente formado. A cirurgia também seria mais segura para a mulher até esse período. O presidente do conselho afirma ainda que com essa liberação, os abortos ilegais e inseguros diminuiriam. A realidade dos fatos mostram as mulheres fazendo aborto com uma grande iniquidade. As ricas em condições seguras e as pobres totalmente inseguras e elas as que estão enriquecendo as estatísticas de mortalidade e de morbidade. A CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, disse que a proposta está na contramão da vida. É o que pensa também o movimento Brasil Sem Aborto, que reúne várias entidades do país. Então, não existe aborto sem morte. O aborto é morte por definição. Segundo o Ministério da Saúde, o aborto aparece em 5º lugar na lista das principais causas de morte de mães. Hoje, o procedimento é permitido em apenas 3 casos. Estupro, quando há risco à vida da gestante e quando o feto não desenvolve cérebro. Agora, só colocando umas estatísticas aqui para a gente conversar mais. Só 36% da população não permite o aborto ainda. Então, 20 milhões de abortos feitos no mundo são ilegais e 26 milhões são legais, é a maioria. E no Brasil a gente comete 1 milhão de abortos por ano, ilegais. Tá, só que, veja só, qual é a discussão? O argumento, veja como é interessante. O argumento dos abortistas é altamente falho. Não, totalmente. E todos eles. Altamente falho. Todos. Né? Eles não falam absolutamente nada com nada. É. E é triste isso. Por quê? Porque o argumento contra o aborto vem de pessoas que eu não quero nem chegar perto delas. Porque é uma direita conservadora em tudo. Uhum. E que é uma direita que, inclusive, protege o feto, mas depois não quer proteger a criança. Né? Porque não quer dar escola, não quer fazer nada. É uma desgraça. Exato, mas então eu não quero entrar por aí. Eu quero trazer a discussão para o campo filosófico, porque a questão é, o que o médico fala? A minha questão é filosófica nesse sentido. O que o médico fala? Os fatos. Sim. Nietzsche diz, não há fatos, só há interpretações. Por quê? O que é um fato? Um fato é, as mulheres morrem e mais as pobres. Então, e daí? E daí? Por que eu estou falando e daí? Por quê? Porque é a mesma questão das células-tronco. A mesma questão. Qual? A questão é ética. Aparentemente pode barrar, mas aparentemente ela pode forçar uma outra saída. Qual? Nós já temos. A pílula não está aumentando? Prevenção. A pílula não está aumentando de tamanho? Tá. Ela não está virando 5 dias. 5 dias, de 3 dias. Aí você fala assim, mas eu recebi aqui, o que eu mais recebi de pergunta foi isso. Não é melhor prevenir, essa porra logo? É. Tem tanto médico. Então veja, no que nós vamos gastar mais? Num trabalho de vender pílula ou de aperfeiçoar a pílula para vários dias? Porque nós já temos pílula para mais de uma semana. É 5 dias. 5 dias. É. Né? Então, 5 dias. Então, veja só, pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 12 meses, 10 anos, não sei, a gente olha isso daí e fala, como a gente era burro. Gastamos tanto tempo nessa discussão e agora nós temos uma pílula, né, que resolve o problema e também e essa pílula é tão barata que a gente distribui e a população toma na boa. Como toma o quê? Ou toma uma vez só e não tem mais que tomar, quando quer engravidar, toma uma outra coisa para engravidar e pronto. Quer dizer, pode surgir muita solução aí, super viável. Uma vacina. Uma vacina, exato. Como se fosse uma vacina antigravidez, exato. Exato. Não temos uma... E que está sendo pesquisada. Está sendo pesquisado isso. Está sendo pesquisado. Está sendo pesquisado por quê? Está sendo pesquisado porque o problema ético está forçando a pesquisa. Sim, sim. É o contrário do que as pessoas dizem. Pensar não impede a ciência. A ética não impede a ciência. A ética pode ser um estímulo para a ciência. Então, não é essa a questão. Esse negócio aí do médico, né? Quem entra na discussão agora pensa que o Paulo virou um conservador. Não é isso. É que eu estou mostrando para vocês. Não, a gente está querendo dizer sobre a questão. Eu estou mostrando para a gente que a questão das células-tronco aconteceu isso. Nós ficamos discutindo uma bobagem, se resolveu. Exato. Por outro caminho.
Nós podemos resolver isso por uma pílula única, né? Você lembra no nosso tempo, se você não, mas eu tomava lombrigueiro, né? Tomava, tinha que ficar sem comer, aí depois tomava mais não sei quantas doses. Depois, hoje tem uma dose única de lombrigueiro. Né? O Fernando Alves está perguntando o que o Sartre diria sobre o aborto. Só vou pedir para você fazer bem sucinto, que eu tenho que dar uns recados e terminar o programa. Eu desconfio que o Sartre deve ter feito milhares, e mandado as mulheres fazer milhares de abortos. Por quê? Porque o Sartre é um prisioneiro da liberdade. Sendo um prisioneiro da liberdade, ele vai decidir e ele vai ser corajoso para assumir as consequências. Muito bom. Primeiro eu quero que você mande um super abraço para o Wellison Rafael. Ele é de Porto Franco, no Maranhão, assiste sempre o programa. Ô, Wellison, obrigadão de você assistir o programa. E falando sobre isso, a gente tem 2 recados. Um é que quem curtir as nossas páginas no Facebook e também a nossa comunidade do Hora da Coruja vai estar concorrendo. Então, dia 30 de abril, eu vou fazer um sorteio aqui ao vivo de 3 DVDs, 2 livros e mais 2 CDs de filosofia. Um kit filosófico completo para você ficar muito bem aí. Então, quanto mais você curtir as nossas 3 páginas e o nosso grupo, mais chances você tem. Você encontra todos os nossos contatos pelo meu próprio Twitter, o @franfilosofia, você já encontra a propaganda daqui e encontra esses contatos. E a gente tem uma pessoa muito legal, que é o Ned Silva, lá de Franca, que assistindo o nosso Hora da Coruja teve uma inspiração filosófica e ele, como músico, fez uma música de Platão, da teoria da caverna, inspirada totalmente numa explicação sua sobre Platão. Vou pedir para o Omar colocar a música para a gente escutar um trechinho. A sombra das coisas me faziam crer na mitologia que os absurdos narraram, dizendo que o universo tem segredo encoberto pelos deuses, e o acesso a ele é inacessível aos mortais. Desde pequeno cresci nesta caverna, meus pés, minhas mãos, acorrentado pelas crenças, não podia mover nem sequer sair dali, e a minha visão era ofuscada. Em certo dia comecei a questionar, e tudo passou a ser estranho pra mim. Quebrei as algemas, decidi sair dali, rompendo as barreiras em busca da verdade. Até que enfim encontrei o suprassensível, assombrado eu não consegui resistir. Abri os meus olhos e fiquei maravilhado ao contemplar o mundo real. Luz do sol raiou sobre mim, a luz do sol raiou sobre mim, e enxerguei o mundo real. Pô, é muito bom, né? A música é boa, a cantoria é muito boa. O Poxa, cara é bom. Adorei, muito Obrigado. bom. Quem quiser o Eu contato agradeço dele, demais ter feito. Pô, fez pra nós. Pô. fez pra nós, pô, fiquei muito feliz. É o Ned Silva, o e-mail dele é @yahoo.com, ou pode procurar ele no nosso Facebook e você encontra. Recebi um monte de pergunta hoje, sinceramente, nunca acho que a gente recebeu tanta pergunta e perguntas de tanta qualidade filosófica. Então, e aproveitando os beijos, a Luciana de Bertioga e o Marcos Dias de Formosa, de Minas Gerais, pediram um beijo também. Beijo para vocês por sempre acompanhar a Hora da Coruja. Nunca dá tempo de responder todas as perguntas, mas eu leio todas. E agora que eu estou com o e-mail, eu vou tentar enviar para o meu e tentar dar uma resposta para todo mundo. Eu não estou mandando beijo para ninguém, só abraço, porque eu tenho medo que o Feliciano esteja
escutando o programa, você manda um beijo, ele vem atrás de você, depois querer perigoso. beijar mesmo. Aí, Essa semana sai seu novo livro pela editora Manoli. olha, é verdade, essa semana tem livro novo na praça. Você, ó, vou dar uma dica para você, vai no seu livreiro e pede já, né? Porque o livreiro Filosofias políticas. chama Filosofia Política para Educadores. Exatamente, tem discussão sobre minoria, sobre cota, sobre aborto. Faz o pedido já Né? pro seu livreiro. Faz o pedido pro livreiro. Que depois a gente vai ter uma surpresa para quem fizer o pedido pro Quem livreiro, fizer, que chegar, exatamente. vai ter uma surpresa especial. Uma surpresa especial, Gente, quem já, tiver o livro na mão primeiro. Já estourou nosso horário, mas semana que vem a gente volta, conversa mais e o papo continua nas redes sociais durante a semana toda. Até lá!